acho que pode. Pode. Então, gravação iniciada. Boa noite a todos. Hoje, no dia 11 de março, mais uma reunião da comissão, certo? E essa reunião ela tem por pauta, vou pegar a pauta aqui, análise das ações do próprio membro da comissão de inviabilizar o trabalho da comissão e o sorteio do relator para a denúncia da discente Laisa Mara Azevedo, tá? Então, para começar, eu queria aqui relatar os fatos desde o processo de homologação da chapa, a gente, no qual a chapa tinha pedido a flexibilização de um membro por... Peraí, deixa eu só fechar o WhatsApp aqui o tempo todo, esse barulho. A chapa tinha pedido um membro, a flexibilização de um membro na diretoria do campus de cada campus. Foi sorteado o parecer foi favorável, certo? Por 3 votos a 1. E o voto contra foi do membro da comissão Lúcia. E depois disso, depois da homologação da chapa, esse membro publicou um vídeo descrevendo o que aconteceu na reunião e a postura dele em dizer que os trabalhos da comissão são antestatutários levou a uma série de repetições e de ofensas no Instagram e nas redes sociais da comissão, que vão no mesmo sentido da fala deste membro da comissão. Foi postado um vídeo ontem, onde eu faço os esclarecimentos de que não estamos agindo de maneira antestatutária, mas já conversei com o Lucien, já dei um aviso no grupo do WhatsApp, solicitei a retirada do vídeo e a retratação na mesma proporção. O mesmo disse que... Muita mensagem, gente, devia ter saltado. O mesmo falou de que o vídeo não diz respeito à comissão, tratando-se apenas de uma comunicação para os estudantes da Faculdade de Direito, e só vai fazer a retirada salvo ordem judicial, certo? E depois do meu vídeo, dos esclarecimentos, a única retratação em referente à questão do centro acadêmico foi a publicação do meu vídeo falando em nome da comissão eleitoral nos stories. Bom, depois disso, continua os ataques à comissão referentes às questões antestatutárias, e agora nós estamos com um calendário muito apertado para dar continuidade aos trabalhos da comissão. Recebi informação do próprio membro da comissão, de Lucien, e agora eu vou pegar aqui a mensagem, e... Peraí que eu tô cansada. Que estará movendo uma ação em face do DCE, que tem por instância funcional a comissão eleitoral para a suspensão das eleições. Então, tendo vista todos esses empecilhos por parte deste membro da comissão em atrapalhar os trabalhos da comissão e fazer com que a comissão interrompa os seus trabalhos, eu puxei essa reunião com o intuito de ouvir os devidos esclarecimentos e deixar aqui registrado o aviso por parte desse membro, para ver se existe alguma retratação por parte ou se tem a intenção de parar com essas ações e tudo mais. E deixo aí os devidos esclarecimentos para que a comissão entenda que os nossos trabalhos eles têm que continuar, certo? Devido ao fato de não estarmos agindo de forma antestatutária e que precisamos seguir o resto das datas do calendário. Tais ações, eu estou sentindo que está levando a um atraso dos trabalhos da comissão, por ela estar tendo que se redobrar para poder fazer, para ela poder se direcionar a outros assuntos. Então, queria ouvir dos restantes dos membros da comissão antes, certo? E depois, Lúcia, pode fazer a devida defesa.
Paulo Batista Capo. Deixa o Lúcio falar primeiro. Você citou ele, então deixa ele falar primeiro. Então, tá bem. Lúcio? O vídeo, como eu afirmei, foi uma comunicação feita para os estudantes da Faculdade de Direito da UEPB. Foi direcionado também aos outros centros acadêmicos, que são pares, né? O vídeo ele foi publicado pelo Centro Acadêmico Sobral Pinto, a qual eu presido, e foi veiculado para os outros centros acadêmicos, em questão de paridade. O vídeo não foi uma ofensa à comissão, o vídeo só foi uma informação do ocorrido, que realmente aconteceu, né? A comissão ela pautou um pedido que vai de encontro às disposições estatutárias do DCE-UEPB. O pedido foi aprovado, ou seja, foi aprovada uma violação ao estatuto. É sobre isso que trata o vídeo. Eu não vejo a necessidade de retratação, afinal de contas a presidente da comissão já deu a posição da comissão, afirmando não haver nenhuma violação estatutária. Mesmo assim, eu continuo vislumbrando essa violação estatutária. Como preceitou o inciso 35 do artigo 5º da Constituição, a lei ou nada afastará da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça a direito. Vejo lesão, ameaça a direito, por isso estou tomando as medidas que eu vejo como cabíveis. Afinal de contas, o próprio regimento e o próprio regimento, o edital de eleições, eles permitem que isso ocorra, né? Eles permitem, caso alguém veja que houve algum dano, algum direito ou alguma ofensa a direito, procurar o Poder Judiciário. Então, não sou só eu, na verdade, que vê essa violação ao estatuto, né? Não sou só eu, outros estudantes veem essa violação ao estatuto, foi evidente. Então, não vejo por que essa retratação, não vejo necessidade de retratação alguma e não vou dar retratação, vou continuar informando os fatos, como eu falei no começo dos trabalhos dessa comissão, que eu ia sempre estar comunicando com os estudantes da Faculdade de Direito da UEPB, tanto pelo grupo do WhatsApp, que tem 257 membros, quanto pelo Instagram, que alcança a totalidade de estudantes, né? Ele alcança mais estudantes, não só aqueles que estão limitados já no grupo do WhatsApp. Então, essa comunicação me cabe fazer aos estudantes como presidente do Centro Acadêmico, presidente conforme as disposições estatutárias, já que o Estatuto do Centro Acadêmico Sobral Pinto ele determina que as eleições sejam realizadas unicamente no prédio da Faculdade de Direito da UEPB. E caso não seja possível fazer essas eleições no prédio, que a gestão fique no cargo até que possa ser realizadas as eleições. Então, estou apenas cumprindo meu papel, dando a representação devida aos estudantes da Faculdade de Direito da UEPB. O restante dos membros da comissão? Algum posicionamento? Posso? Pois bem, boa noite a todos e a todas. É complicado a gente estar aqui no final de período, né? A gente está, depois de tantos trabalhos que a comissão já fez, depois de tantas deliberações, reuniões e mais reuniões e tudo mais, a gente está aqui para ver essa questão, ver na minha visão, esse ato totalmente antiético da parte do Mengai. Só dizer aqui, antes de mais nada, que a minha opinião aqui não vai ser ad hominem. Eu não vou entrar na questão, o porquê dele ter feito isso, ou sei lá. Não, eu vou me ater aos fatos e eu vou dizer de forma bem sincera o que eu penso. Eu acho isso uma falta de respeito, uma grande falta de respeito, uma imensa falta de respeito com todos aqui que compõem essa comissão. A presidente, eu como secretário, Caco como vice, Paulo como suplente, Luana e Lúcia, até o próprio. Também eu cito. Isso é um desrespeito com todos nós. Porque em nenhum momento foi demonstrado, diante do que foi exposto, não foi demonstrado em momento algum violação ao estatuto atual do DCE da UEPB. Eu vou citar um caso aqui, já que estamos aqui para a gente falar sobre isso, eu vou citar um caso aqui, a questão
da possibilidade dos CAs fazerem campanha, que foi uma deliberação que nas várias reuniões que tivemos, a gente votou a respeito disso. Eu não fui a favor, eu me abstive disso aí, porque eu acho que o CA ele é uma representação legítima, ele é uma representação válida, e uma vez que a maioria dos estudantes escolhem tais membros para representar o CA, no caso, representar o curso, né, os discentes do curso, então o CA tem legitimidade de fazer campanha, enfim, cada um que age da sua maneira. E eu me abstive e o voto foi vencido, ou seja, passou. E eu podia muito bem chegar no CA de Letras, podia fazer uma live no YouTube, olha, isso aqui, minha gente, está errado, não sei o quê, o CA ele é uma representação que é prevista, inclusive, no regimento da própria UEPB. Tem lá, o CA ele é uma representação legítima dos estudantes. Mas eu não fiz. Por quê? Porque uma vez comissão eleitoral, uma vez que eu estou no colegiado, eu tenho que respeitar a decisão da maioria. Eu tenho que respeitar a decisão que foi deliberada, que foi posta em votação e que a vontade da maioria foi estabelecida, foi feita. E na ocasião em questão, eu vejo isso como uma clara falta de respeito com a minha decisão enquanto relator, a decisão de Luana, enquanto votante, que votou comigo, e a decisão de Caco também, que votou comigo. Isso é um desrespeito muito grande, porque, veja, como é que vai ficar, se for falar de legalidade por legalidade, eu vou bater na mesma tecla até onde der, até aonde der. Legalidade por legalidade não era para nós, enquanto comissão, não estar nem aqui, porque tinha que ter 2 pessoas de cada campo nessa comissão, e não tem. Por quê? Porque foi deliberado num COEB, devido à pandemia, que seriam 5 membros. Então, custa, é tão difícil, assim, é tão penoso respeitar a decisão de um COEB, a decisão, no caso, da comissão eleitoral. Se essa decisão do COEB foi respeitada, por que não respeitar a decisão aqui dessa comissão eleitoral? Porque aqui é um colegiado. Aqui a gente não está aqui para fazer, a gente não está perdendo nosso tempo, não. Imagino que todos aqui têm suas obrigações, têm um monte de coisa para fazer, e a gente está fazendo um esforço hercúleo para poder reativar esse DCE. E a gente está fazendo tudo na medida do possível para não violar o estatuto presente do DCE. E ele não foi violado. Até agora, diante de tudo que foi exposto, diante de tudo que apareceu, eu não vi nenhuma violação deste estatuto presente. Se alguém me mostrar, por favor, demonstre com clareza, porque eu não vi. Eu, Batista, eu não vi. Então, no mais, eu só lamento a postura do membro em ter usado, né, as redes sociais do CA, né, do CA que ele faz parte, de ter exposto, de ter comprometido essa comissão eleitoral, de ter colocado a opinião pública contra esta comissão eleitoral. É uma coisa que leva a entender que parece que a gente está aqui feito, sei lá, parece que é um monte de menino aqui. Parece que ninguém aqui entende a importância que é estar dentro dessa comissão eleitoral. Lamento a postura de não querer se retratar, é um direito, né? Isso aí tem que respeitar, né? Apesar de eu não concordar, mas eu respeito. Eu só espero que nossos trabalhos eles não sejam comprometidos, não sejam daqui para frente, né? Que seja respeitada essa decisão colegiada dessa maioria aqui, que é muito importante. Porque aqui nada mais é do que o exercício democrático de direito. Aqui eu vejo que está sendo feito isso aqui nessa presente comissão. No mais, é isso, presidente. Devolvo a palavra. Pronto. Caco? Paulo? Eu acho que o Paulo deu uma saída, então eu vou usar a palavra agora. Seguinte, boa noite a todos e a todas. E agradecer, Emily, pelo atendimento de convocar uma reunião, colocando os panos sobre a mesa para discutir um problema que ateniente toda a comissão, tendo em vista que todos nós fomos, querendo ou não, atacados, seja ela por vídeos em redes sociais, etc, etc.
Eu queria trazer uma questão aqui para vocês, até para vocês levarem em consideração, que até no Poder Judiciário, em respeito das modulações das decisões nas esferas administrativa, de controladoria e judicial, no qual a própria LINDB, que é a Lei de Introdução ao Direito, ela diz o seguinte no seu artigo 20, que nas esferas administrativas, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que seja consideradas consequências práticas da decisão. E o parágrafo único, ele completa em seguida dizendo que a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou administrativo, inclusive em face das possíveis alternativas. A própria LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela traz que você só pode fazer um ato que está exposto legalmente, você verificando as consequências que o ato trará. E as consequências de uma não homologação daquela respectiva chapa, conforme estava no parecer do relator, explícito, a questão seria a ausência de representação legítima de um DCE. E a ausência de representação legítima é a fundação do DCE. O DCE foi fundado para os estudantes terem representação legal, representação eleita, junto aos estudantes e aos conselhos da universidade, na pauta dos direitos de todos os estudantes. Ir contrário a isto é em contrário ao próprio DCE. Eu não sei o porquê tem diversos grupos e ramos que desejam não ter a existência desse DCE. Esse DCE já era para ter sido criado, a nova composição, há um longo tempo, e vem se prolongando. Acredito eu, porque penso eu, existe de alguns grupos, alguns interesses escusos, que eu não preciso falar e nem quero falar, certo? Então, eu acho que a atitude que é tomada quando se fala como comissão tem que se passar por todos. Primeiro ponto, não existe e nem nunca existiu em regimento, em estatuto, subcomissão de comunicação. Primeiro ponto. Isso tem que ser colocado em pauta e é necessário. O que foi escolhido nós fizemos uma votação de distribuição de tarefas. Foi nada disso. Ou senão eu teria criado a subcomissão para fazer um formulário de aceite, que foi uma das tarefas que foi em passado. Eu acho que a retratação seria uma forma de reconsideração e de continuidade no pleito. Coloco-me à disposição, Emily, para dar o suporte que for necessário a você, porque se houver realmente algum pedido judicial, acredito que você que vai representar a comissão por ser presidente, mas coloco-me à disposição do que for necessário, inclusive tem amigos meus que são advogados, inclusive para fazer sua defesa sem nenhum tipo de questão de valores nem nada. Não se preocupe. Agora, o que nós não podemos estar nos pautando aqui é por intimidações legais. Eu acho que todo mundo aqui estuda dentro da UEPB, é crescido bastante para saber interpretar, no mínimo, o que está posto legalmente e criar a sua própria convicção. Até porque os próprios juízes têm a sua livre convicção motivada. Isso faz parte de uma decisão judicial. Então, eu acho que ninguém precisa estar usando do direito para constranger ninguém. Até porque nós temos 3 discentes do curso de Direito. Eu estou no 10º período agora, graças a Deus passei na primeira fase da OAB e logo farei a segunda fase. Então, eu acho que nós temos que repensar alguns pontos e repautar. Se realmente continuar essa pauta, Emily, eu requero que você sorteie um relator e que esse relator faça um voto para que seja apreciado
conforme a comissão, essa questão que foi pautada. Obrigado. Emily. Oi, Paulo. Oi, é que minha internet caiu, aí eu só parou em que parte, só para eu me situar, porque quando eu voltei, Caco já estava falando. A gente está fazendo uma análise da primeira pauta da reunião de hoje, que é sobre o comportamento do membro Lúcio em relação à questão da tentativa de suspender Então a eu me comissão. inscrevo. Posso me inscrever para falar? Sim, sua vez. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Bem, o Lúcio, você sabe que existe meios, até mesmo dentro do próprio regimento eleitoral, de reforma das decisões da comissão eleitoral. Inclusive, você, junto com o Caco, foram os autores do capítulo das penalidades. Agora, eu evoco o estatuto social da UEPB, onde nós sabemos, é sabido que a comissão eleitoral responde pelo DCE, enquanto ainda não há diretoria eleita. E eu entro no artigo 6º, que é um dos artigos, faz parte dos artigos que não podem ser alterados, né? Porque o capítulo 1º e o capítulo 2º, eles não são objeto de deliberação, como foi aprovado dentro do próprio estatuto. Então, no seu artigo 6º, no parágrafo 4º, ele diz: no artigo 6º, caput, são deveres de todos os membros. Os membros do DCE, todo estudante matriculado. Acatar, o parágrafo 4º, acatar e fazer valer as decisões democraticamente tomadas nas instâncias deliberativas do DCE da UEP. A comissão eleitoral é uma instância deliberativa, porque exerce o papel de diretoria, enquanto não há uma diretoria. E a diretoria do DCE-UEPB é a quarta instância. É a quarta instância depois do Congresso Interno, Assembleia e COEB. Então, essa atitude de se gravar um vídeo, de imputar a comissão eleitoral de que não foi apenas dizer se a comissão errou, mas de imputar no vídeo de que a comissão propositalmente errou. E isso é muito grave. Os meios para se reformar uma decisão, ele existe. Não se tem os meios escritos Instagram, Facebook, mandar para A, para B, inclusive para órgãos da UEPB, como a COEL, que é uma coordenadoria que pertence à Proeste. Então, eu não sei se é para ser blogueiro ou se é realmente para querer algum direito. Agora, como foi feita a resposta da comissão eleitoral? Não foi nas mesmas proporções, porque diz que era nas mesmas proporções, mas está no feed do CASP. E não está no feed do CASP também o vídeo de Emily. Agora, tem que ser analisado também o conteúdo do vídeo. O conteúdo do vídeo que dizia que quando a gente vai analisar o capítulo 19, o artigo 19, ele descreve os cargos. A diretoria do DCE-UEPB representa a quarta organização, sendo o órgão coordenador executor formado por... E aí tem a sua descrição dos seus cargos. Coordenação geral, 3 membros. Ou seja, aqui se evita se colocar, por exemplo, 4 membros de coordenação geral. Não há uma limitação dizendo assim, o mínimo deve ser posto esse. Quando nós vemos o artigo 23, a gestão deve ser eleita diretamente pela formação de chapas por sufrágio universal e secreto. Não, e os seus parágrafos, o parágrafo 1º, 2º e 3º, ele não delibera de que o mínimo para se candidatar é esse. O mínimo para se candidatar é aquele. Quando nós observamos o artigo 28, que também foi citado no vídeo, que diz ao coordenador, à secretaria, à tesouraria de campos, competirá atuar. Aqui nada mais é que a descrição dos cargos e explicando a competência de cada cargo. Não diz assim, o mínimo necessário para se candidatar é esse ou aquele. E já chegando ao final, temos o artigo 32, que fala do capítulo da eleição. E o capítulo da eleição também não coloca nenhuma barreira sequer para isso. Aliás, o parágrafo 6º, que fala das competências da comissão eleitoral,
E uma das competências é votar qualquer nova decisão referente à eleição. E o artigo 33 diz as duas únicas hipóteses das eleições serem anuladas. Quando não há quórum mínimo de 10% dos votos, ou quando os votos brancos e nulos for superior a 50% do total apurado. Não houve a decisão da comissão eleitoral, não alterou o estatuto social, alterou o regimento eleitoral, que o regimento dizia obrigatoriamente, e alterar o regimento é possível. Agora, alterar o estatuto estava do mesmo jeito. O estatuto está do mesmo jeito. Estamos vivendo tempos de emergências, estamos vivendo tempos de mudanças, tempos diferentes que nunca outrora foi posto, mas até lembrei isso mais cedo no grupo, que quando se teve a suspensão das aulas, foi procurado o CAOP, inclusive Caco participou também junto comigo, com o CAOP, com a promotora a doutora Juliana, e junto com o reitor Rangel Júnior, não chegou nem a ser feito um TAC, mas foi feita uma reunião em que se acatou a presença de representantes discentes para se debater, para participar da resolução que permitiria as aulas não presenciais e outras resoluções por um período de tempo, até dezembro de 2020, participar do Consune, mesmo sem ter uma eleição do DCE, mesmo sem ter a eleição do DCE, que, como preconiza o Estatuto da Universidade, diz que os membros, os representantes discentes dos conselhos superiores são indicados do DCE. E foi aceito. A promotora, a doutora Juliana, que fez esse pedido, o reitor acatou. Então, se formos observar por essa ótica, a promotora agiu dentro da ilegalidade, o reitor e o plenário do Consune. Então, essa ótica teria que servir dessa forma. Então, para reafirmar, para encerrar, para seguir com a reunião, e concluir, não houve alteração do estatuto. Estamos vivendo tempos difíceis. Se houve problema de se faltar 5 pessoas, é corrigível, e eu espero que corrija com o passar do tempo. Mas alegar de que é anti-estatutário, que está ferindo a lei, como eu disse no grupo, é legalidade de goela. Que não desce, é exagero. E por fim, se for seguir essa empreitada, essa denúncia na promotoria de educação, se for entrar com uma ação, que se entre, que faça, e vamos ver essa lide no judiciário. Agora, ficar inviabilizando, fazendo vídeo, ou mandando para um, mandando para outro, é aquela coisa. Ou age dentro do que é correto, ou então pede para sair. Ou se ajeita ou pede para sair, num linguajar bem simples mesmo. Porque não existe outra opção. Porque do jeito que está atrapalhando os trabalhos da comissão. E eu encerro por aqui. Pode falar, Luciano. Bem, aos dois colegas do curso de Direito de Guarabira, eu torço para que vocês tenham ouvido o que vocês falaram, tudo que vocês falaram, tenham ouvido bem, tenham anotado bem nas suas cabeças tudo que vocês falaram. Porque estudante de Direito, falar as coisas que vocês falaram, lendo os artigos e dando uma interpretação adversa, é uma coisa bem lamentável partindo de um estudante de Direito. Só isso mesmo que eu queria falar, presidente, e entrego a fala. Pronto, gente. Então, analisando todos os relatos dos colegas da comissão, certo? Queria deixar aqui claro a inviabilidade da gente continuar dessa forma, certo? Lucien já disse que, não sei se eu estou enganada, me corrija, que não vai se retratar, não é isso, Lucien? Também não tem interesse nisso.
Então, a gente tem um calendário para se seguir, certo? A gente tem um calendário para se seguir. Bom, antes da gente analisar o que tiver pela frente, eu gostaria apenas de apresentar uma pauta que já foi apresentada no grupo do WhatsApp da comissão, que precisa ser mostrada aqui, tá certo? A gente pula para a próxima pauta da reunião, que vai ser, lembrando o que está sobre aviso, certo? A gente já avisei no WhatsApp, já avisei também agora aqui na reunião gravada. Bom, gente, queria apresentar a pauta que chegou à nossa comissão hoje, no dia 11. Vou fechar aqui esse link do WhatsApp. Hoje, no dia 11, certo? Chegou, direcionado à nossa comissão, um pedido, uma denúncia, certo? Então, vou apresentar a denúncia. Deixa eu abrir aqui no Gmail. Bom, chegou um e-mail direcionado à comissão eleitoral, hoje no dia 11/5. Hoje seria até às 5 horas, era o prazo final para o envio de pedido de impugnação de chapa, e chegou já no finalzinho do prazo lá, de 4h56. Tá? Então, o pedido veio direcionado à Laísa, certo? Queria até pular essa parte por conta da documentação deles, pessoal. Bom, o pedido contra chapa de nome é na luta que a gente se encontra, homologada como única candidatura da eleição do DCE e até contra a própria comissão eleitoral, o que faz nos termos do artigo 4º, do artigo 5, parágrafo 5, parágrafo 9 do Estatuto do próprio DCE da UEPB. Bom, da tempestividade. A denúncia se faz tempestiva de acordo com o artigo 43 do Regimento Geral das Eleições de 2021 do DCE da UEPB. Breve relato dos fatos. É de conhecimento público que vem sendo articulado o processo para as eleições do DCE, o qual tem sido conduzido por uma comissão eleitoral. O prazo para a inscrição ao pleito se deu entre os dias 3 e 5 de maio, até sublinhei por conta do erro, o prazo se deu do dia 3 a 7 de maio, e conforme o artigo 7 do edital das eleições, o artigo 7 deixa claro que é do prazo do dia 3 ao dia 7 de maio, não conforme foi dito aqui. Sim, aqui da tempestividade faz referência ao artigo 43 do Regimento Geral das Eleições, o qual, apenas a título de informação, o artigo 43 trata das denúncias serão recebidas até o final do prazo da campanha eleitoral, podendo ser julgadas após o fim do pleito, sendo possível que haja impugnação do resultado da consulta pública ou exclusão dos membros de chapa. Está dentro do parágrafo, está dentro do capítulo das penalizações, que fazem referência ao artigo 28 do Regimento Geral das Eleições, tá o artigo 28, se enquadra aos atos de campanha eleitoral, período que ainda não aconteceu. Bom, houve a homologação de apenas uma chapa denominada na luta que a gente se encontra. Essa mesma chapa apresentou um requerimento no qual pediu à comissão eleitoral a flexibilização da composição da chapa, que deve ser composta pelo artigo 19 do Estatuto do DCE. O colegiado da comissão eleitoral formou maioria e acatou o pedido da chapa, o que levou à homologação da seguinte composição, na qual descumpre o exposto no Estatuto de que cada campus deve ter 6 membros na chapa, coordenação de campus com 2 membros, secretaria de campus com 2 membros e tesouraria de campus com 2 membros. Bom, a imagem acima trata-se de um print em termos de homologação da chapa. Observa-se que no campus 2 de Lagoa Seca existe apenas um membro. Dessa forma, diante da clara usurpação de competência da comissão eleitoral e da desconformidade da composição da chapa com o que manda o Estatuto do DCE,
instrumento normativo máximo da entidade estudantil, apresentamos, enquanto estudantes da Universidade Estadual da Paraíba, denúncia contra a chapa já mencionada e alertamos que, diante do vício de um processo eleitoral, há motivo para suspensão no processo eleitoral. Importa destacar que não existe interesse em tumultuar as eleições de DCE, mas sim de garantir que a chapa eleita possua legitimidade para atuar na representação estudantil de todos os discentes. Além disso, existe uma evidente vontade de exigir o cumprimento do que dispõe o Estatuto em sua integralidade, visto que se trata do conjunto de regras que rege o DCE. Assim, passamos a expor o que segue, a fim de que reste cristalina a essa comissão a violação cometida, que aos nossos olhos é mais do que óbvia, da legitimidade dos autores de postularem pedido de impugnação. Todos são alunos, conforme expressa aqui a questão do Estatuto, e dessa forma são membros do DCE, conforme preceitua o Estatuto, principalmente seu artigo, complementarmente o artigo 5º, parágrafo 5 e 9 do mesmo Instituto, aponta como direito nosso representante do DCE nos atos que tiram o Estatuto e exigir o fiel cumprimento do mesmo. Então, aqui estamos. Lamentamos a necessidade de ter solicitado ao colegiado o cumprimento de algo que deve ser óbvio, da ilustração por parte da chapa da flexibilização de legislação infraconstitucional. No pedido apresentado pela representante da chapa, na luta que a gente se encontra, há um trecho no qual é utilizado como argumento a título de exemplificação a flexibilização de normas que compõem a legislação infraconstitucional no Senado brasileiro. Importa destacar que a violação aqui não foi a nenhuma legislação infraconstitucional do DCE, e sim um conjunto de regras de máxima regência da entidade estudantil. A representante pede uma flexibilização do regimento, o qual considera como legislação infraconstitucional. Porém, o que consta no regimento nada mais é do que a reafirmação de que já está presente no próprio Estatuto, tendo em vista que ele é o regulamento de organização e funcionamento de uma instituição, de forma que todas as demais regras devem estar em consonância a ele. Queremos acreditar que a Comissão Eleitoral não tem emitido a decisão aqui, constatada por má-fé, mas, diante da situação, nos sentimos obrigados a bradar que esta comissão violou o Estatuto do DCE, o que gerou uma tremenda insegurança jurídica. Da usurpação de competências por parte da comissão. Ao decidir em favor do pedido apresentado pela representante da chapa, a Comissão Eleitoral extrapola suas competências. É inadmissível que a Comissão Eleitoral faça uma flexibilização do Estatuto de entidade, a qual está se prestando à organização e organizando o processo de constituição. A Comissão Eleitoral possui plena capacidade de ditar o fluxo das eleições, mas jamais as suas regras. O que foi solicitado no requerimento só poderia ser feito por meio de uma reforma ou emenda ao Estatuto. Isso claramente a comissão não tem legitimidade para fazer. Quem pode fazê-la é o Congresso interno, de acordo com o artigo 12, parágrafo 1º. A realidade atípica que estamos vivenciando nunca será motivo para que as máximas disposições regimentais sejam atropeladas. Para exemplificar, embora estejamos sendo conduzidos por um líder que diz respeito à Constituição Federal, norma fundamental do ordenamento jurídico brasileiro, ainda se exige o cumprimento do seu texto e ainda há que lhe guarda. O Estatuto é o conjunto de regras fundamentais do Diretório Central dos Estudantes, da UFB, e não pode ser violado. É perigoso que a Comissão Eleitoral, com todas as suas atribuições, queira tomar uma postura que poderia até ser ilustrada como golpista, uma vez que poderia ser tomada como uma forma de favorecer a chapa, por exemplo. Que a comissão entenda seu papel e permaneça dentro dos seus limites. Da desconformidade da composição da chapa com o que determina o Estatuto. Embora já exposto anteriormente, se faz necessário aprofundar o tema do temático para tornar mais robusta a construção lógica do raciocínio que aqui defendemos. O Estatuto do DCE é claro na forma que será composta as chapas, exigindo que cada campus possua 6 membros de acordo com o artigo 19. Eu não vi essa exigência no Estatuto. No entanto, de acordo com o termo de homologação disponibilizado pela Comissão Eleitoral, a chapa não tem a quantidade de membros exigida para o campus de Lagoa Seca, o qual tem como representante apenas um membro descrito como coordenador. Não vislumbramos como possível o acúmulo de funções em um campus possa beneficiar os discentes. O que resta como indiscutível é que se trata de um visível comprometimento da representação estudantil do alunado, e mais ainda de um desrespeito ao Estatuto. Importa lembrar também que um membro candidato é estudante da Universidade Estadual da Paraíba, e nem para ele próprio seria interessante um eventual acúmulo de funções caso isso fosse permitido. Porém, o que veste o Estatuto é indiscutível, ou pelo menos deveria ser, pois impõe que a composição das chapas pleiteantes ao DCE seja caracterizada por 6 membros em cada campus. Em consonância com as disposições estatutárias, o artigo 12, parágrafo 2º do Regimento Geral e o artigo 4
parágrafo 1º do edital de eleições também reitera a regra. Pontua-se ainda com caráter mais objetivo que, durante a discussão acerca do posicionamento da comissão diante do pedido da chapa, um membro sustenta seu voto favorável, afirmando que está prezando pelos direitos do DCE. Os princípios do DCE estão presentes no Regimento Geral e no próprio Estatuto. Além disso, o caso necessita de uma análise técnica, ao enxergarmos através da ótica juspositivista aqui exigida. Os princípios só seriam aplicados na ausência de regras. A regra a respeito da composição de chapa é mais do que clara no Estatuto. Diante de todo exposto, oferecemos essa denúncia e requeremos a exclusão da chapa. É na luta que a gente se encontra, diante da sua desconformidade com o Estatuto e do vício no processo eleitoral gerado pela sobreposição de competências por parte da Comissão Eleitoral. Aproveitamos a oportunidade para louvar o trabalho feito pela comissão até aqui e ensejar votos pessoais de consideração aos seus membros na qualidade de estudantes, por se disporem a reacender a representação estudantil que mais do que nunca se faz necessário. É um ato de coragem em tempos como esse. Nós também corroboramos através de incessante fiscalização do processo eleitoral, a fim de garantir a sua lisura e legitimidade, a fim de reforçar a credibilidade do movimento estudantil. Termos em que pedimos e esperamos deferimento. Campina Grande, 12 de maio de 2021. De novo, 11 de maio de 2021. E aqui está os membros que assinaram. Bom, esse foi o pedido. Vamos fazer a votação do relator. Não, acho que é importante abrir a discussão antes, né? Oi, Paulo. Acho que é importante abrir a discussão Discussão antes, pra não? quê, Tá ouvindo nada, Paulo? Paulo? Discutir. Eu vi um negócio, eu recebi agora esse documento e eu queria abrir uma discussão aqui entre a gente. Paulo, Ah, discutir o o conteúdo, documento do foi mesmo enviado no jeito grupo como foi o documento foi, foi enviado no como foi grupo da no anterior. comissão e assim como foi feito com o pedido da chapa, é certo que seja sorteado um relator e que a deliberação seja feita após o relatório entregue. Eu não entendi nada, gente. Me desculpe. Eu estava mudo, vocês estavam todos mudos. Então eu faço o seguinte, então eu peço a suspeição de Wilson no sorteio como relator, até porque seria do CASP, então violaria, do CASP que eu digo dos estudantes, representado pelo CASP, então violaria, seria até mesmo a competência, mesmo ele sendo da comissão eleitoral, mas a gente já sabe qual vai ser, a gente já presume qual vai ser o parecer dele, caso ele seja sorteado relator, e por ter vindo, a gente não sabe se foi por influência do vídeo publicado nas redes sociais do CASP, então, de antemão, eu peço ao presidente da comissão já a suspeição de Wilson, caso ele venha participar do sorteio. Eu adianto aqui que os estudantes que assinaram esse pedido de impugnação, essa denúncia, não fazem parte do Centro Acadêmico Sobral Pinto. São estudantes de Direito, mas não fazem parte do Centro Acadêmico Sobral Pinto. Quem fez parte do Centro Acadêmico Sobral Pinto foi Laísa, mas saiu do Centro Acadêmico Sobral Pinto antes ainda do término da gestão por questões pessoais, que era para trabalhar, estagiar, etc. Então já há muito tempo, desde antes acho que a última ação dela no CASP foi o Arraiá da Ilha em 2019, em maio de 2019. Depois disso ela não passou a não mais fazer parte do CASP, e os demais também não fazem parte do Centro Acadêmico Sobral Pinto. Mas se vocês quiserem pautar a suspeição, fica aí o único membro titular para poder fazer essa relatoria sendo Batista, porque Gaco não está presente. Eu acho que houve a queda da internet dele. Ele estava aí a presidente quer dar andamento aqui à reunião. Você não pode ser relator porque você é membro substituto. Então o único membro titular é Batista, se for pautada, né? No caso aí a presidente tem que pautar, haver suspeição. Eu admito que não há suspeição, eu admito de minha parte que eu não sou suspeito, mesmo que os estudantes sejam do meu curso, mas eu admito que não sou suspeito, caso a suspeição não seja acatada e eu seja sorteado relator, vou cumprir com o meu trabalho de forma plena, sem me ligar por nada. Então aqui temos a Caco, ainda bem que eu estava falando, deu tempo dele voltar.
Aí a presidente pode pautar a suspeição ou não e depois o sorteio de relator entre os dois. Tá bem, Caco, você deu uma quedinha. Eu acabei de terminar a leitura da denúncia, certo? E por ser uma denúncia que vai muito aos conformes do que Lucien vem dito nos últimos dias sobre atitudes antiestatutarias por parte da comissão, Paulo solicitou a suspensão de Lucien como relator. Suspeição. Ao quê? O impedimento de atuar como relator devido a uma possível suspeição. Eu seria suspeito para relatar o caso. Eu disse suspensão, eu não disse Não, suspeição. 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 Sim. Mas, enfim, entenderam. Então, entendeu, né, Caco? Então, vamos aqui puxar o voto em referente a essa questão. Sim, só uma questão. Como Pode falar. não está presente, eu esqueci o nome dela agora, que Luana. Luana não está presente, eu acho que Paulo também é apto para ser escolhido como relator. Não. Não, peraí, eu estou falando, depois você fala. Como ela não está presente, a Paulo também é a possibilidade de Paulo ser relator. Se quiser, a gente puxa voto quanto a isso. Mesmo que em próxima reunião, se ela estiver presente, ele tem direito apenas à voz, não tem direito a voto, certo? Isso acontece muitas vezes até em tribunais de contas, quando conselheiros substitutos, eles não têm direito a voto, eles só têm direito à voz, conselheiro substituto. Nesse sentido, eu pauto essa questão de ordem antes de ser feito o sorteio do relator. Agora vamos ter que esperar a presidente voltar. Pessoal, vou esperar 5 minutos. Caso a presidente não volte, como na figura de vice-presidente, irei conduzir os trabalhos. Quando a presidente retornar, por favor, entre em contato comigo.